Vamos para mais uma aula aí no Godoy Flix. Hoje a aula vai ser sobre ginecomastia, porque muitas vezes, muitas pessoas têm dúvida como trata uma ginecomastia e o que é uma ginecomastia, porque muitas vezes ela é confundida com apenas um leve inchaço ali na glândula, que pode acontecer até por reação hormonal, e não é nada preocupante, tá? Então a gente vai hoje caracterizar e as causas dessa ginecomastia para entender o tratamento dela, tá? A gente tem diversas causas de ginecomastia. Ginecomastia nada mais é do que caracterizada por inchaço, dor, deformação na glândula mamária, ali no peito, né? Na alvéola. Por exemplo, a gente divide essa ginecomastia em 4 graus, né? Grau 1, grau 2A, grau 2B e grau 3. O grau 1 é quando a gente tem aquele leve inchaço ali da glândula, né? A alvéola fica inchada, né? Que é o peito, ali o bico do peito. Ele começa a ter um inchaço leve e isso já se caracteriza como uma ginecomastia leve. Muitas vezes ela regride normalmente sem precisar de nenhum tratamento. O grau 2A, a gente já tem a deformação. O que é deformação? Além da alvéola estar inchada, a gente já tem o peito já mais pontudo, a gente já tem uma deformação ali maior nessa glândula, um aumento dessa glândula ali, tá bom? Essa glândula que fica atrás da alvéola, né? Ela fica atrás dessa pontinha ali, né? Essa glândula aumentada gera essa deformação. No grau 2B a gente tem um maior aumento dessa deformação, então a gente já tem uma sobra de pele, a gente já tem um peito mais pontudo, muito mais marcado na camiseta, e isso pode gera desconfortos psicológicos no indivíduo, né? E a gente também tem o grau 3, que é a deformação e a queda dessa mama, onde se faz aquele peito no homem, que parece um peito feminino, é uma mama já caída, bem bicuda. Pode também ter a presença de lipomastia, que é o aumento do tecido gorduroso do peito, o que leva a uma impressão maior ainda, então precisa diferenciar isso aí, a gente vai falar sobre isso aí, tá? Então a gente precisa entender que existem esses 4 graus ali da ginecomastia. Um detalhe bastante importante é o que? Quando se forma aquele carocinho ali na mama, na glândula, aquele carocinho durinho que você aperta no toque. O que isso causa? Esse carocinho, ele já é uma ginecomastia fibrótica, né? Formou uma fibrose, uma ginecomastia já velha, às vezes vem da adolescência. Esse carocinho, a maioria das vezes precisa remover ele. Ah, mas eu já usei tamoxifeno e ele regrediu, depois ele voltou. Você pode sim ter a regressão desse caroço com doses de ataque de tamoxifeno, de 50, 60, 80 miligramas ali. Ele pode ter a regressão e sumir, depois você controla para não voltar a ginecomastia. Só que a maioria das vezes precisa da cirurgia, onde o cirurgião vai optar por retirar 70% ou até tudo, mas aí a mama fica afundada, tá bom? Então, no caso dessa ginecomastia fibrótica, essa fibrose, a melhor situação é o caso da remoção ali desse caroço, tá bom? Onde abre e remove, não fica nem aparente cicatriz. Ponto importante. Caso você queira conviver com esse caroço, você pode, às vezes, veio da adolescência, às vezes você não quer fazer cirurgia, é só verificar o tamanho, não deixa ele crescer. Se ele estiver crescendo, aí você tem que usar as medicações para inibir esse crescimento e regredir, porque se ele está crescendo e esse crescimento é recente, você usar um tamoxifeno, ele vai regredir o que ele cresceu e voltar a ser pequeno. Então você tem que controlar o crescimento, então fica de olho, não aperta, toca para ver se está aumentando, tá bom? Para quem tem. Aí você controle e pode viver normalmente aí com ele, a menos que ele esteja se crescendo rapidamente ou gerando uma ginecomastia recorrente, onde por mais que você use tamoxifeno, mantenha o estrogênio controlado, ainda tem a deformação da mama, o inchaço, esse caroço está incomodando ainda, está estufando, aí é melhor fazer a cirurgia, porque aí não adianta ficar se entupindo de medicamento. Então a gente tem essa ginecomastia fibrótica também, mas a maioria das vezes é melhor você tirar um período ali, um mesinho para fazer essa cirurgia e depois você volta mais tranquilo, com mais consciente para não deixar escapar e causar essa ginecomastia novamente, tá bom? Quais são as principais causas dessa ginecomastia? A gente tem, a maioria das ginecomastias acontece, o cerca de 25-30% de ginecomastia acontece de uma maneira idiopática. O que isso quer dizer? Não há sintomas, não há causas aparentes. Então, ela apenas surge. Muitas vezes é assim. E às vezes, nesses casos, ou elas regredem normalmente, ou a gente trata com alguns medicamentos que eu vou falar mais pra frente. A gente também tem as causas fisiológicas. As causas fisiológicas basicamente é na neonatal e durante o período puberal, né? O período de crescimento do menino. Normalmente lá por volta dos 14 anos a gente tem um aumento dessa produção hormonal, pode ter aquela ginecomastia da adolescência, da pré-adolescência, tá bom? E a gente também tem na fase senil,
que é quando a gente está idoso, né? Por quê? No idoso, normalmente a gente diminui a produção de testosterona, aumenta a produção de estrogênio, exatamente porque muitas vezes o idoso ganha mais gordura, o que aumenta a síntese de aromatases, né? Da enzima que converte testosterona em estrogênio, e isso gera a ginecomastia, tá bom? Então essa ginecomastia fisiológica nada mais é do que através da ação hormonal, onde a gente tem um aumento do estrogênio e a diminuição dos andrógenos, né? Principalmente da testosterona. E lógico, se a gente também tiver um aumento de GH e aumento da prolactina, a gente também pode causar essa ginecomastia. Por quê? A prolactina, ela atua no aumento da proliferação da alvéola, do pico desse peito, tá bom? Já o estrogênio, ele aumenta o crescimento do ducto ali que fica atrás dessa alvéola, da glândula ali, e isso então eles podem atuar como sinergia nessa ginecomastia, tá bom? Então a gente tem essas causas fisiológicas, partem desse hormônio. Por que na fase puberal? Muitas vezes o adolescente, ele pode ter um aumento da expressão de enzimas aromatase, que são enzimas que convertem testosterona em estrogênio, e esse aumento dessa enzima aumenta essa relação de estrogênio e testosterona, ou seja, você acaba tendo mais estrogênio do que deveria ter no adolescente, na fase puberal ali, na pré-adolescência, e isso gera um desbalanço hormonal entre testosterona e estrogênio, que pode aumentar essa ligação desse estrogênio com o receptor na glândula mamária e levar a ginecomastia puberal. No idoso, como eu falei, a diminuição da produção de testosterona, consequentemente o aumento da relação desse estrogênio aqui, pode levar a ginecomastia também. Então as causas fisiológicas são ligadas a essa parte hormonal aqui, tá bom? Temos as causas patológicas, que também são relacionadas com as partes fisiológicas. Existe atuação hormonal para patológica, mas a gente tem essas causas como sendo já uma doença, uma patologia, tá bom? A gente tem o hipogonadismo, que nada mais é do que a diminuição da produção de testosterona, que pode estar relacionado ao aumento da produção de estradiol, e isso leva a ginecomastia, porque você perde uma boa relação entre testosterona e estradiol no homem. A testosterona tem que estar mais alta do que o estradiol. No homem natural, uma testosterona de 400, 800, 900, 1000 nanogramas para um estradiol de 20, 30, 40, 50 picogramas ali no exame. Normalmente essa é a relação. Se você tem uma diminuição dessa testosterona e um aumento agudo, crônico desse estradiol, você pode ter a ginecomastia. Isso pode ser caracterizado por hipogonadismo, que muitas vezes é notado no homem, até no homem adulto, tá bom? Ou até num adolescente pode acontecer. Disfunção erétil, perda da libido, indisposição, fadiga, cansaço, ginecomastia é um sinal também, tá? Então, principalmente nesses adolescentes e adultos que aumentam o tecido corporal de gordura, né? Tecido gorduroso, a gordura corporal, que aumenta a expressão da enzima aromatase, porque a enzima aromatase é sintetizada no tecido gorduroso. Se a gente aumenta o percentual de gordura, a gente aumenta a expressão dessa enzima, o que pode aumentar o estrogênio ao ponto de gerar ginecomastia, tá? E lógico, prolactina muito alta também, que às vezes algum homem ou outro tem um aumento dessa prolactina de forma natural sem causa específica, pode levar ao hipogonadismo também, tá bom? Então essa prolactina alta pode causar hipogonadismo, tá bom? Tumor no testículo ou na suprarrenal, na glândula adrenal. Por quê? Alguns tumores secretam beta-HCG. Esse beta-HCG, ele atua como análogo do LH. Esse LH ali nas células de Leydig pode estimular a síntese de estrogênio também, tá bom? Então, alguns tumores secretam esse beta-HCG que leva ao aumento da ginecomastia, tumores no testículo, tumores na adrenal, né? Alguns tumores também secretam o próprio estrogênio, o que pode levar à ginecomastia também. Obviamente não é uma causa tão simples de se identificar, tá? Normalmente se identifica isso quando a gente dosa LH, está muito alto, o beta-HCG está muito alto, o estradiol está alto, aí pede uma outra sonografia para estar identificando. Então não se preocupem tanto, mas é lógico, é sempre melhor investigar do que não saber, né? A gente também tem insuficiência da suprarrenal, que também pode levar a uma desregulação. Por quê? A suprarrenal secreta desidroepiandrosterona e também secreta androstenediona. Esses dois podem se converter em testosterona e a testosterona pode se converter em estradiol, estrogênio. E a androstenediona pode se converter em estradiol também. Então uma disfunção, uma insuficiência, uma disfunção nessa suprarrenal pode desregular esse balanço de testosterona e estrogênio e causar ginecomastia. Uma insuficiência renal crônica também pode levar
levar esse desbalanço hormonal, tá bom? Que pode causar a ginecomastia. Eu não vou falar também de causa, porque senão vai ficar uma aula para cada causa, né? Cirrose também pode causar problemas, pode levar a ginecomastia, tá bom? Hermafroditismo, né? Que é o hermafrodita, ele pode também ter ginecomastia. Muitas vezes você vê isso nessas pessoas, porque elas têm disfunções hormonais também, né? Alcoolismo, o próprio alcoolismo, porque o excesso de álcool, o alcoolismo pode levar ao hipogonadismo, que pode causar também essa disfunção hormonal que leva à ginecomastia. AIDS também, hipertiroidismo. Por que o hipertiroidismo? Porque o excesso de hormônios tiroidianos, né, aumenta a atividade da aromatase. E esse aumento da atividade da aromatase converte mais testosterona em estradiol, que pode aumentar a ginecomastia, tá bom? Desnutrição também e hiperprolactinemia, né? Por que hiperprolactinemia? Porque o excesso de prolactina aumenta o crescimento alveolar e a prolactina também atua como sinergista junto com o estradiol para essa ginecomastia, tá bom? Bom, essas são as causas patológicas, né? Algumas causas principais patológicas que levam à ginecomastia. Também temos causas farmacológicas, né? Medicamentosas ou relacionadas a drogas ilícitas, tá bom? Por exemplo, medicamentos à base de estrogênio no homem, obviamente, pode causar ginecomastia por essa disfunção hormonal, por essa perda de relação de testosterona e estradiol. O esteroide anabolizante sintético também, porque o esteroide anabolizante sintético, se ele tem a sua conversão em estradiol, ele aumenta e causa ginecomastia. Por exemplo, derivados da testosterona, né? Que pode, alguns, por exemplo, de anabol, testosterona, eu tenho aula que fala sobre isso aí, podem se converter em estrogênio e pode causar ginecomastia. O GH também, alguns esteroides também, né, que são semelhantes ali à prolactina, que podem atuar como ter um efeito progestênico, né, que pode também aumentar essa alvéola e causar essa ginecomastia. E o GH? Por que o GH? O GH, quando ele é convertido em GF1 no fígado, esse GF1 ele também aumenta a atividade de proliferação alveolar e crescimento do ducto, né? Aumento dessa glândula mamária. Então o IGF-1, o GH, o uso de GH sintético ou alta produção de GH pode também aumentar ali a ginecomastia, causar quimioterápicos, né? Tratamentos de quimioterapia, antidepressivos tricíclicos, são antidepressivos que inibem a recaptação de serotonina, de noradrenalina e um pouco menos de dopamina, podem causar isso aí. Antihipertensivos, né, que são medicamentos que atuam ali, sistema cardiovascular, também pode causar essa ginecomastia. Por exemplo, o captopril, metildopa, né?